Bom, então, dando continuidade aí a nossos conteúdos, nós temos aqui plano cartesiano. Bom, o que é plano cartesiano? É um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares. Ou seja, o que é perpendicular? Elas possuem um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá, mostrar para vocês aqui. Então, aqui eu tenho, ó, duas retas, né? Eu tenho aqui duas retas, vou ver aqui. As retas são chamadas X e Y, tá? Elas se encontram, elas se cruzam em um único ponto e formam um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, tá? À direita, só valores positivos, né? Porque aqui eu tenho zero, é a origem, direita positivo, esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Bom, voltando. Então, esse ponto em comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Então, vamos lá. As duas retas que dão origem ao plano cartesiano precisam ser numéricas, quer dizer, numeradas, pois essa é a condição que tornará possível encontrar localizações de pontos quaisquer no plano. Essa localização é a base fundamental de muitos conhecimentos comuns no cotidiano, como distância entre pontos. Uma reta numérica é uma reta comum em que foi estabelecida uma correspondência com os números reais. Desse modo, cada ponto da reta está ligado a um único número real, e é esse fato que permite qualquer localização. Um número real qualquer terá apenas uma localização em toda a extensão infinita da reta. Então, tá aqui, uma reta, com números positivos e números negativos. O plano cartesiano é formado por duas dessas. Uma responsável pela coordenada horizontal e outra responsável pela coordenada vertical. É comum usar as letras X para a primeira, horizontal, e Y para a segunda, que é vertical. No plano cartesiano, a reta vertical, que é Y, é chamada de ordenada, então Y. E a reta horizontal, que é o X, é chamada de abscissa, então X. Vamos lá agora, os pares. Um par ordenado é formado por dois números reais que representam uma coordenada. A ordem escolhida é a seguinte: primeiro vem X e depois Y, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Aí, olhem só. Então, eu tenho aqui, ligando 2 a 3. Então, esse ponto aqui a gente chama de par ordenado, que são dois. Por que é ordenado? Porque primeiro a gente pega o X, depois a gente pega o Y. Primeiro sempre X, depois Y, tá? Percebe que o ponto A possui coordenadas x2, y3. Caso seja dado um ponto para que a sua localização seja marcada no plano como o ponto 3 e menos 3, devemos primeiro traçar uma linha vertical sobre o número 3 no eixo das abscissas, que é x.
Isso acontece porque a primeira sempre é x. Posteriormente, desenhamos uma horizontal sobre o número menos 3, no eixo das ordenadas, que é y. Então, ó, o ponto é 3 e menos 3. Então, primeiro, a gente vai partir do 3 e nós vamos descer até encontrar o sentido de menos 3. E vou do menos 3 até aqui para encontrar um ponto, tá? O ponto B é o encontro entre as linhas horizontais desenhadas, como ilustra a imagem aqui acima. Quadrantes. Por ser formado por duas retas numéricas, existem algumas particularidades do plano cartesiano. Pontos mais à direita possuem coordenada x maior que pontos mais à esquerda. Pontos para cima também têm coordenada maior do que os pontos para baixo. Além disso, a região onde x e y são positivos simultaneamente é chamado de primeiro quadrante. A região onde y é positivo e x é negativo, segundo quadrante. Já a região onde os dois são negativos é chamado terceiro. E, por fim, o quarto quadrante é quando x é positivo e y negativo. Então, olhem só. Primeiro quadrante, quando elas se encontram, formam 4 pedaços. Cada pedaço, como são 4, chama-se quadrante. Então, eles andam no sentido daqui para cá. Então, primeiro quadrante, depois segundo quadrante, terceiro e quarto, tá? Esses quadrantes são numerados em sentido anti-horário, partindo do primeiro quadrante que fica à direita, como mostra a figura. Então, aqui, ó, nós temos um outro plano com alguns pontos marcados, né? Esse aqui é o 2, 3, 2 no x, 3 no y. Esse aqui, ó, 3 encontrou com menos 2, 3 no x, menos 2 no y. E esse aqui, menos 3 ligado com 1. Então, menos 3 no x, 1 no y. Então, vamos dizer que eu queira marcar um outro ponto aqui, menos 2 e menos 1. Então, ó, tá aqui, ó, menos 2. Vou partir dele. Menos 1 não tá aqui embaixo? Então, eu vou descer. Não é eu pegar ele aqui e vir encontrar com ele aqui não, né, gente? Então, eu vou descer aqui, ó, e vou aqui, ó, na reta do menos 1. Eu vou fazer uma bolinha para mostrar que o encontro dos dois é essa bolinha. Menos 2 e menos 1. Aí, se eu quiser um outro ponto, 1 e 2. Então, eu vou sair aqui do 1, ó, vou sair aqui do 1, vou subir e vou do 2 até encontrar lá um 1. Então, tá aqui, 1 e 2. Ok?